Graça e paz de Cristo. Seja bem-vindo ao propósito de 150 dias para crescer com os Salmos. O livro de Salmos, ele tem 150 composições. São 150 textos que foram escritos por vários autores diferentes que colocaram na caneta a expressão da sua oração, do seu louvor, da sua lamentação, da sua reclamação, da sua tristeza, dos seus pecados. E por essa razão, o livro de Salmos é um livro que traz muito conteúdo para o nosso crescimento e aproximação de Deus. Você tem, por exemplo, o Salmo 1, que fala que são felizes aqueles que seguem ao Senhor, em relação aos ímpios, que são aqueles que não seguem, que existe uma diferença no caminho de uns e de outros. Depois você tem o Salmo 12, que fala a respeito da palavra do Senhor e que existem pessoas que usam a sua língua para destruírem o próximo. Mas o salmista fala, no Salmo 12, que as palavras do Senhor são puras, purificada em vasos de barro 7 vezes. Então, quando você confia nas palavras do Senhor, você pode ter segurança em relação ao que ele nos ensina. Você tem o Salmo 42, em que se manifesta: ó minha alma, por que está abatida? Espera no Senhor, pois Ele ainda te ouvirá. Que é um Salmo 42 que mostra um momento de abatimento, mas uma confiança muito firme em Deus. Você lê o Salmo 73, em que o Asaf, que era líder de adoração no templo, olha para o ímpio, aquele que está do lado de fora, e vê a prosperidade dele. E ele vai até Deus e diz: eles não servem ao Senhor, mas eles carregam o orgulho como um colar, e parece que o mal nunca atinge eles. Então, por um momento, eu invejei o ímpio e quase tropecei, até que eu entrei no templo para adorar ao Senhor e entendi que ele passa, e depois que ele passa, ele não é mais, ele não vai estar mais ali, e tudo que ele recebeu e colheu aqui na terra sem ter adorado a Deus, o afastará para sempre de Deus na eternidade. Então ele confessa um pecado e mostra na comunhão com Deus, na presença de Deus, que ele entendeu que as riquezas desse mundo sem Deus, na verdade, têm um valor temporário, apenas terreno. Quando a pessoa morre, ela não leva nada. Depois você lê o Salmo 90, que foi escrito por Moisés. E Moisés fala que a vida nessa terra é muito provisória, são em média 70 anos. Alguns chegam aos 80, mas quem chega com mais idade acaba tendo mais enfado, porque a sobrecarga é grande. Então ele diz no Salmo 90, no verso 12: me ensine a contar os dias, de modo que eu alcance um coração que seja sábio. Em outras palavras, que a cada dia eu viva de uma maneira sábia, até o último dia da minha vida. Você tem salmos que falam sobre triunfos, que falam sobre situações em que o salmista se sentiu abandonado.
Nós já lemos o Salmo 3, já lemos o Salmo 4, já lemos o Salmo 27, e você pode ver na leitura do Salmo 27 que Davi estava cercado pelos inimigos, mas ele disse: O Senhor é a minha luz e a força da minha salvação. A quem temerei? Se ele é a minha luz, então se eu estou em trevas, ele me ilumina. Se eu estou cercado por inimigos, eu não tenho medo, porque o Senhor é a minha força. E se o Senhor, que tem todo o poder, é a minha força, por maior que seja o meu inimigo, eu não preciso ter medo dele. Todos conhecem a história de Davi. Ele derrotou um gigante guerreiro que se chamava Golias, com uma única pedra que foi lançada de uma funda. As pessoas de Israel, na época em que ele derrotou Golias, estavam com medo. Se você ler o texto, lá está escrito que por 40 dias aquele gigante chegava na porta da cidade e dizia: Não tem ninguém para lutar comigo? E nenhum dos soldados e generais experientes ousava lutar contra aquele gigante. E Davi era um jovem pastor de ovelhas. E ele foi contra o Golias porque ele disse: Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Isso nos fala da coragem, da força, da ousadia, da esperança e da confiança que podemos ter nessa jornada na vida quando somos aliados de Deus, quando temos Deus como nosso aliado, como se quando seguimos os seus passos podemos dizer com convicção: Ele é a minha luz, então eu não preciso ter medo nas trevas. O Salmo 139 fala sobre isso, que se eu for nas profundezas das trevas, ali o Senhor está. Se eu subir até os céus, ali o Senhor também está. O Senhor está em todos os lugares e não há nada que se oculte diante dos olhos de Deus. Ele tem o governo de toda a terra. O Salmo 24 diz isso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. Então, se Deus é o dono da terra e da sua plenitude, e de todos os que nela habitam, ele tem o domínio sobre todas as coisas e situações. Por isso, esses salmos mostram, quando nós lemos um por um deles, que podemos confiar nele. Agora, o livro de Salmos, no hebraico, ele é chamado de Tehillim. Se escreve Tehillim, e Tehillim significa louvores, porque o livro de Salmos é usado para compor canções para adorar a Deus. Mesmo quando o salmo fala de alguma coisa triste, no final sempre há confiança em Deus. Então se cantam as tristezas que o povo passou, mas se canta com o objetivo de recordar que mesmo nessas situações Deus está com o povo dele. E aqui nós estamos usando uma Bíblia digital. Você está vendo Salmos capítulo 28, mas quando você fala Salmos, você fala do livro de Salmos. Quando você quer falar de um salmo específico, você deve dizer Salmo 28. Não existe capítulo no livro de Salmos porque cada salmo é independente do outro. Poderíamos dizer que seriam capítulos nos outros livros porque cada capítulo é uma sequência do anterior. Mas nos Salmos não é assim. Cada salmo é um salmo independente. Foi escrito por um autor
num tempo específico, num contexto específico. Então, o correto é você dizer Salmo 28 ou Salmo de número 28. E no singular, porque cada salmo é individual. Salmos no plural é para se referir ao conjunto de todos os 150 salmos. Vamos prosseguir nesse propósito de 150 dias lendo um salmo por dia, colhendo uma lição e aprofundando o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. O Salmo 28, ele traz uma oração. Olha a oração que ele faz. Nós colocamos em laranja os pedidos que o salmista fez. Então, ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda. Veja que ele já começa dizendo que Deus é a rocha dele. Ele começa adorando a Deus, dizendo assim: o Senhor Deus é a minha rocha. A primeira pergunta: quem tem sido a sua rocha, a sua segurança? É o seu dinheiro? É o seu familiar? É o seu cônjuge? São os seus pais? É o seu filho? É algum político que você espera que, se você votar nele, ele vai mudar a situação econômica? Mude tudo isso. Ó Senhor Deus, minha rocha. O salmista fala: minha confiança está absolutamente em Deus. O político, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, todos podem, em algum momento, te decepcionar. Às vezes você tem muita expectativa nessa pessoa, mesmo sendo o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa. A Bíblia conta de muitas histórias. Por exemplo, Jó passou por uma situação difícil e a esposa dele disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele teve que dizer para a mulher: você está falando como uma louca, porque nós recebemos muitas bênçãos e agora, por causa da provação, nós amaldiçoaríamos ao Senhor? Então veja que às vezes o cônjuge pode nos direcionar para longe de Deus. Jó teve que corrigir a esposa dele. E aqui o salmista fala: ó Senhor Deus, minha rocha. Deus é a nossa confiança. Ele fala: eu peço a tua ajuda. Quando você não tiver ninguém mais para pedir ajuda, peça a Deus: ó Senhor Deus, minha rocha, eu peço a tua ajuda. Não deixes de ouvir o meu pedido. Então ele pede isso: não deixes de ouvir o meu pedido, porque se Deus não escuta o meu pedido, ele não me atende, então quem pode me ajudar? Ele é o dono da plenitude do céu e da terra. Ele é o dono da plenitude da terra. O Salmo 24 diz isso. Então não deixes de ouvir o meu pedido. Se não me responderes, eu estarei com aqueles que descem ao mundo dos mortos. Veja que ele reconhece: se o Senhor não me responder, eu vou ficar como um morto. Como é um morto? Ele não tem vida, não tem alegria, não tem mais sentimento, não tem mais nada. Simplesmente ele está morto. Então ele disse: eu vou ficar como um morto. Versículo 2: ouve-me quando levanto as mãos na direção do teu santo templo e grito, pedindo a tua ajuda. Então aqui, nos versículos 1 e 2, nós aprendemos: o Senhor deve ser a nossa rocha. O salmista, ele realmente depositava sua absoluta confiança no Senhor. E ele disse que Deus precisa me ouvir. Ele precisa me ouvir e me responder, porque se ele não me atender e responder, então eu não vou ter como pedir mais nada para ninguém. Eu vou ficar como se fosse um morto. Então ele fala que da importância de Deus ouvi-lo e responder a ele. Agora, no versículo 3 até o 5,
ele pede uma outra coisa, por isso nós colocamos aqui uma outra cor. Aqui na primeira cor laranja é: Deus é a minha rocha. Preciso pedir ajuda para Ele sempre. Preciso pedir que Ele me escute. Porque quando Deus nos escuta, Ele nos responde com certeza e a vitória é garantida. Se Ele não nos responde, então nós ficamos como um morto, sem saber o que fazer. Agora no versículo 3 ao 5, ele fala sobre o castigo. 3. Não me castigues juntamente com os maus, com os que praticam más ações. Eles falam como se fossem amigos, mas o coração deles está cheio de maldade. 4. Castiga essas pessoas pelas suas ações, por todo o mal que têm feito. Dá aos maus o que merecem. O 5. Eles não querem saber do que o Senhor tem feito, nem reparam nos seus atos poderosos. Por isso, ele os castigará e os destruirá para sempre. Aqui ele está falando: Deus, não me inclua com aqueles que não te buscam. Não me inclua com aqueles que não dão importância para os seus atos poderosos. Quais são os atos poderosos de Deus? O levantar do sol, o pôr do sol, as estações do ano, todo o sistema da troca do dia e da noite, todas as coisas que as correntes dos rios que correm e que trazem a água necessária para a nossa sobrevivência, os animais, as plantas, todos os sistemas que Deus deixou preparados para os homens, os livramentos, o próprio fôlego de vida, o respirar, que é o dom da vida, o nascimento de uma criança, até mesmo a morte de alguém. Que o tempo que nós vivemos aqui na Terra, todas essas coisas mostram o poder de Deus. O homem não tem poder sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre um aborto ou sobre o nascimento. Deus, ele tem o poder sobre todas as coisas. Então, os maus, eles dizem: Deus não existe. Nós já lemos sobre isso no Salmo 14. O Salmo 14 fala sobre isso. Fala assim: diz o nécio. Nécio significa tolo. Diz o nécio, o tolo, no seu coração: não há Deus. E eles vivem se enganando, dizendo: nós prevalecemos e fazemos o que queremos. Então o salmista fala: não me castigue com eles. Porque o salmista tem o entendimento de que o castigo dos que não honram a Deus é muito grande. Qual é o castigo deles? A morte eterna. Eles não terão o reino eterno com Deus. Aqueles que recebem a Deus, buscam a Deus, acreditam em Deus, honram a Deus, aceitam seguir a Deus, oram para Deus, buscam conhecer a vontade dele. Então ele fala: eu tenho feito tudo isso, não me inclua com os que são maus, aqueles que não te buscam, aqueles que não dão importância, que já decidiram o caminho da morte. Agora no versículo 6 até o 8, eu coloquei em verde, porque ele louva a Deus, ele conta quem é Deus para ele. Ele fala no 6, louvado seja Deus, o Senhor. Então ele está dizendo: para mim, Deus é o Senhor. Ele é o que governa a minha vida, ele é o meu Senhor, eu honro e obedeço a ele. Louvado, eu dou louvor a ele. Louvado seja Deus, o Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. Então ele louva a Deus e fala: Deus é meu amigo,
ele me escutou. E aqui fica uma pergunta: Deus tem ouvido o que você tem pedido? Você tem obtido respostas? Ou você tem sentido que o céu está como se tivesse uma chave trancado, em que você fala e não consegue receber a resposta? Como está a sua oração com Deus? Você tem andado em santidade? Você vê aqui que esse salmista, ele fala: não me castigues com os maus. Para ele dizer isso, ele está dizendo: eu estou fazendo as coisas que louvam ao Senhor. Eu não estou praticando as más ações. Que eles sejam castigados, porque eles fazem o mal. Mas não me inclua com eles, Deus. Não me incluas com eles. Mas ouve a minha oração. Ele obteve a resposta. Louvado seja Deus o Senhor, pois ele ouviu o meu grito pedindo ajuda. Versículo 7. O Senhor, quem é o Senhor para ele? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Então ele tem força, porque é Deus que dá ânimo, alegria, coragem, ousadia, ânimo, paciência e força para que ele consiga vencer. E o meu escudo, quando eu sou atacado por palavras de pessoas, até mesmo por pessoas da própria família, me condenando, dizendo que eu estou errado, mesmo sabendo que eu estou fazendo a coisa que Deus me disse para fazer, é Ele que me protege, Ele é o meu escudo. Ele está dizendo isso. Com todo o coração eu confio nele, com todo o coração eu confio nele. Tem pessoas que confiam em Deus em algumas coisas, mas em outras elas não confiam. Confiam em Deus para a vida profissional. Não confiam em Deus, que Deus pode preparar uma pessoa certa para continuar caminhando com Deus, que Deus abençoa numa área e não abençoa noutra. Deus abençoa em tudo que você coloca na mão dele. Ele é Deus. Ele quer abençoar os que confiam nele. Não como se fosse uma troca. Deus não faz trocas, como se fosse assim: eu vou obedecer a Deus para receber algo em troca. Mas porque ele é o seu Pai. Ele é o seu Senhor e ele é um bom Senhor. Ele é um Senhor que é bondoso. E pela bondade dele, você pode confiar totalmente nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz, e eu canto hinos em seu louvor. Ele está dizendo: o Senhor me ajuda, e por isso o meu coração está feliz, e eu canto hinos em seu louvor. Ele está aqui nesse momento, adorando a Deus, porque ele recebeu a resposta que ele pediu a Deus. Agora no versículo 8, o Senhor Deus é a força do seu povo. No 7, ele fala: o Senhor é a minha força. Ele fala da experiência pessoal dele. No 8 ele fala para as pessoas: o Senhor Deus é a força do seu povo. Ele está dizendo: o Senhor Deus também é a força sua, de todos nós. O Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. E aí, o último versículo, ele faz mais um pedido. Por isso que eu coloquei de volta em laranja, que laranja são os pedidos que ele faz. O versículo 1 e 2, ele pede para que Deus escute ele. Aqui no rosa, no 3, 4 e 5, ele pede para que eu não seja castigado com os maus. Nos verde, o 6, o 7, o 8, ele honra a Deus, ele fala quem é Deus para ele. E ele termina fazendo mais um pedido: ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Sê o pastor deles e cuida deles para sempre. Ou seja, que o Senhor esteja como o pastor deles e cuide deles para sempre. Portanto, o Salmo 28 é um salmo que nos ensina
Tenha Deus como sua rocha. Tenha Deus como a sua força. Tenha Deus como seu escudo para protegê-lo das situações terríveis. A sua confiança deve estar absolutamente em Deus. Ele é o Senhor. E quando você faz isso, mesmo quando a sua própria família não está do seu lado e deixa você sozinho ou sozinha num plano, quando você tem a resposta de Deus, você sabe, eu estou no caminho certo, e você vai ter a resposta, e eles verão que foi o Senhor que esteve com você te ajudando. E, como o salmista fez aqui no versículo 9, ó, ele fala, ó Deus, salva o teu povo. Então, ore por eles. Ó Deus, salva eles, que eles entendam e se alinhem com o teu plano. E abençoa os que são teus. Seja o pastor deles. Cuide deles para sempre. Feita a leitura do Salmo 28, eu quero fazer um convite para você que ainda não recebeu Jesus como Salvador. Deus, Ele é esse Deus poderoso, que é a nossa rocha, que é a nossa força, que é o nosso escudo. E Ele quer estender essas bênçãos e ser o seu Pai, o seu Senhor, e mais do que ser o seu Senhor, Ele quer ser o seu amigo e quer ser o seu Salvador. Deus Pai, vendo que toda a humanidade estava nas trevas, na escuridão, enviou Jesus para que ele pregasse a mensagem de que todos são aceitos por Deus e que ele daria a própria vida para nos dar a salvação. Então, o que eu faço para ser amigo de Deus? Eu aceito Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Então eu reconheço que o sangue dele me limpa do pecado. E peço para escrever o meu nome no livro da vida. Você pode abrir a Bíblia no último livro, no Apocalipse. Vai no capítulo 20, lê o versículo 15, e lá está escrito que os que estão no livro da vida são salvos. E você pede para ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele entra em você, mora em você quando você aceita Jesus. E aí ele começa a te guiar e dar orientação do que você deve fazer na caminhada com Jesus. Depois você ingressa em uma igreja em que você é livre para escolher aquela em que você se sente bem e que prega a respeito de Jesus como Salvador e Senhor. Como Salvador único. Ele é único Salvador. Ele não divide a glória com nenhum outro santo. Você não precisa de nenhuma imagem de escultura. Inclusive, nós vamos ler o Salmo 115 quando chegarmos no dia 115 desse propósito. E lá você pode ver que Deus não está nas imagens. E o salmista fala que as imagens têm olhos e não veem, têm mãos e nada fazem, têm pés, mas não andam. Porque o nosso Deus está no céu, Ele está vivo. Então Ele tem o Espírito Santo que está vivo para estar em nós. Então nós não precisamos de nenhuma imagem, nenhum símbolo, porque Ele está vivo aqui. Enquanto você escuta essa mensagem, Ele está aqui e sabe de todas as suas situações de vida. Se você quer aceitar a Jesus agora, é muito simples, basta você crer no coração que realmente Jesus é o Filho de Deus, você precisa crer nele e aceitá-lo, confessando com a boca. No caso, diga assim, faça essa oração: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador.
Ele é o único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração simples, você recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você reconhece que o sangue dele que foi derramado na cruz te salva dos seus pecados, justifica você dos seus pecados, limpa você dos pecados e te torna amigo de Deus. Isso não te isenta de pecar. Você vai pecar até o último dia da vida. Nós somos pecadores. Mas os pecados não serão mais voluntários. Se você obedecer o Espírito Santo, você sempre vencerá o pecado. Alguma ou outra vez, nós somos falhos, vamos tropeçar. Mas Jesus, sabendo disso, usou João para escrever em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos eles. Sempre que você cometer um deslize, se arrependa sinceramente e diga: Jesus me limpa do pecado. E você estará limpo, porque o sangue dele foi derramado exatamente para isso, para nos lavar dos nossos pecados. E quando nós caímos e tropeçamos, ele nos ajuda e nos levanta sempre, sempre. Pecado arrependido. Vamos deixar isso claro. Porque aquele que comete o pecado propositalmente e fala: posso pecar quanto eu quiser, e faz intencionalmente, esse pecado, ele é um pecado que pisa no sangue de Jesus. A pessoa está zombando do sangue de Jesus. Então, o pecado arrependido, aquele que você cometeu, que nós cometemos todos os dias, porque a nossa natureza pecaminosa nos leva naturalmente a pecar. E que nós não tivemos a vontade deliberada, a intenção de ir e praticar o pecado. Nesses pecados nós somos perdoados. Agora que você aceitou a Jesus, procure uma igreja que prega a palavra de Deus, que honra a Deus, que considera a Deus vivo, que não busca adoração a nenhuma imagem, porque a adoração a imagens é pecado. É o mesmo que dizer: Deus, eu não acredito que o Senhor está vivo. Eu não acredito que o Senhor está me ouvindo. Eu não acredito no Salmo 139, que fala que o Senhor está na escuridão, nas trevas. Se eu subir até o céu, o Senhor ali está. Se eu descer nas profundezas do mar, o Senhor ali também está. Eu não acredito na sua palavra. Quando você adora imagens, ou ora para outros que não seja o próprio Senhor Jesus, você está dizendo isso, que você não acredita nele. Então, o Senhor não é a sua rocha, não é a sua força e não é o seu escudo. O Salmo 28 fala aqui de uma confiança plena no Senhor Deus. Então, agora você aceitou a Jesus, procure uma igreja que prega essa verdade, que é a palavra de Deus. O Salmo 12 fala: as palavras de Deus são como prata purificada em vasos de barro 7 vezes. Então são palavras puras e verdadeiras. E procure se batizar nas águas. O batismo nas águas foi ensinado por Jesus em João, capítulo 3, versículo 5. Você pode consultar depois na sua Bíblia. Lá ele disse: se você nascer da água e do Espírito, você vai ver o reino de Deus. Quem não nasce da água e do Espírito não vê o reino de Deus. Você nasceu do Espírito, porque você recebeu Jesus. E agora você precisa nascer das águas, que é o batismo. No batismo, você, por decisão própria, não porque os seus pais te batizaram, levaram você para um batismo quando você era bebê e não tinha consciência, mas você, com a sua própria consciência, decide
mergulhar o seu corpo totalmente nas águas, dizendo: todo o meu corpo é do Senhor. Os meus pecados ficam sepultados ali. E quando você sai das águas, você está lavado para viver uma nova vida com Deus. E depois de batizado, você deve participar da ceia. Leia o texto de João, capítulo 6, versículos 54 a 57. Lá está escrito que aquele que participa da ceia come a carne dele, de Jesus, e bebe o sangue dele, tem vida nele e permanece nele. Essa carne, esse sangue, ele ensinou na última ceia. Antes de morrer, Jesus partiu o pão e deu para eles um cálice. E ele disse para eles: este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Então é a minha carne. E este suco é o símbolo do meu sangue, que é derramado por vocês. E ele disse: façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Lembrem que eu dei a vida por vocês e vocês estão perdoados. E lembrem que um dia eu voltarei para buscar vocês. Ele falou isso em João, capítulo 14, versículo 3. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, siga Jesus e vamos prosseguir nesse propósito de 150 dias para crescer com Deus. Que você possa chegar nesse ponto com essa certeza: o Senhor é a sua rocha, a sua força, o seu escudo. Ele é o que vai à sua frente. Peça a Ele que escute a sua oração e o Senhor responderá com certeza. Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa força e o nosso escudo. Dá ânimo para os que estão desanimados. Dá alegria para os que estão tristes. Dá confiança para aqueles que estão com medo e na dúvida. Derrama agora a convicção nos corações que estão um pouco abatidos. E renova, torna a dar vida e a restituir a alegria e a presença do Espírito Santo, para que todos estejam revigorados no Senhor, crendo que em breve receberão a resposta e a recompensa, pela confiança que depositam em Ti. Hoje e sempre seja assim. Amém.